Aê, galerinha! Galerinha, tudo certinho, tudo bonzinho? Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu sou o professor Emanuel Tadeu. Eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal aqui do curso do Isaqueu, né? Falando diretamente de Limoeiro para todo o Brasil. Pessoal, seguinte, você que está se preparando aí, vai se preparar para a prova da Polícia Militar do Estado da Bahia. Prova essa, né, teve alguns probleminhas aí por conta da banca do IBFC, mas esse concurso está confirmadíssimo. Esse concurso vai existir, não é? E diferentemente de alguns estados, como por exemplo, né, Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, a prova da PM, ela não costuma ter direito penal. Não costuma, não. Ela não tem direito penal, não tem processual penal. O que se tem aqui é direito constitucional e geralmente pega os direitos fundamentais, né, que é do artigo 5º até o artigo 17. Mas você que vai fazer a prova do Estado da Bahia, como foi em Alagoas também, não é? Na Paraíba, se pede, além das disciplinas normais, direito constitucional, português, também se pede direito penal. Eu acho isso arretado, né? Eu acho isso certo. Tem que pedir mesmo direito penal, cara. Tem que pedir processo penal. Por quê? Ora, porque você vai fazer uma prisão em flagrante e você não sabe o que é prisão em flagrante. Não é? Então você tem que saber o que é prisão em flagrante. Por isso a importância, não é, do processo penal. Não sabe o que é um TCO, termo circunstancial de ocorrência. Não sabe o que é um inquérito penal. Como é que tu és PM e não sabe o que é um TCO? Não sabe o que é um inquérito penal? Não sabe o que é audiência de custódia, cara? Tu tem que saber, não é? Tu tens que saber como PM. Como também tem que diferenciar o que é furto, o que é roubo, porque muita gente, né, não sei se vocês percebem, quem já estudou direito penal, quem está estudando, aí você começa a saber algumas nuances, né? Mas, para você que está estudando, beleza, mas para quem não está estudando, tudo é roubo, né? Você não consegue destrinchar o que é furto, o que é roubo, né? As pessoas que não conhecem, né, não sabem distinguir o que é furto e o que é roubo. Por isso que a importância de você, PM, estudar, para saber distinguir, ó, esse cara furtou, esse cara roubou. Isso é importante, por isso que penal, não é? E processo penal são disciplinas, além de direito constitucional, claro, que é a nossa Constituição, né? Sem a nossa Constituição, a gente não pode desenrolar, desmembrar as outras disciplinas, porque todas as outras disciplinas dependem de direito constitucional, que a gente diz que é a rainha, né, das matérias, porque a Constituição é fonte para todas as outras disciplinas. Então é isso que eu estou dizendo. Como você quer ser um PM se você não tem esses conhecimentos? Por isso, a importância, por isso que eu aplaudo, né, as bancas, os órgãos, os estados que trazem essas disciplinas para você, candidato. O cara pode até pensar, poxa, Manuel, penal, processo penal é muito difícil. Tem nada de difícil. Penal, além de não ser difícil, é super gostoso, né? Estudar penal é super gostoso. Pô, a gente vai matar muita gente aqui, pera. A gente vai matar muita gente aqui. Então, veja, vai matar, vai causar lesões corporais, não é? Porque tudo isso está dentro do direito penal. É o que a gente vê nas ruas, né? Rapaz, o cara colocou uma arma na cabeça de alguém para subtrair um objeto. Opa, é direito penal, isso é roubo, né?
Artigo 157, né? O cara, você não percebeu, o cara, ó, tirou o teu dinheiro da tua carteira. Isso é furto. Artigo 155. Então, tudo isso, teu dia a dia, está no teu dia a dia. Rapaz, Emanuel, eu estava, não é, conversando com um amigo meu, com a camisa aí, né? Camisa aí de um clube aí, passou outro cara aí, me xingou porque eu estava com a camisa desse clube. Injúria. Artigo 140 do Código Penal. Então isso é bom demais. Então isso é direito penal. E é isso que a gente vai trazer para vocês. As coisas do nosso dia a dia, né, para o estudo de vocês. E quando a gente pega o que é o dia a dia e a gente começa a estudar o nosso dia a dia, fica muito mais fácil, fica muito mais gostoso. Tá certo? Então, o nosso curso aqui, não é? Ele justamente está pensando nisso, em te preparar, colocando as situações que geralmente caem em prova, ou seja, os assuntos, né, que recorrentemente caem em prova, baseando-se, obviamente a gente não tem o edital ainda, né, pessoal? Nós não temos o edital ainda. O concurso vai ter, o concurso vai existir, mas o edital não saiu ainda. Então nós vamos preparar de acordo com o antigo edital, que foi aí da IBFC, né? Foi a banca IBFC que fez que fez a prova, né? Que deu bronca lá na Bahia, que também deu bronca aqui, viu? Essa banca é meio complicada. Deu bronca na Bahia, no concurso da PM Militar, e deu bronca aqui no Tribunal de Justiça. É tanto que o concurso do Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco não foi homologado ainda. A banca IBFC, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas bancas, por isso que eu gosto sempre de trabalhar, né, com bancas já com grande experiência em concursos, FCC, CESP, não é? São bancas FGV, né? São bancas que já estão com grande know-how no mercado, né? Com grande experiência. Mas nós que somos professores e vocês que são candidatos, nós não escolhemos a banca. Infelizmente, é o órgão que escolhe a banca através da licitação ou até mesmo, né, por dispensa de licitação. E a banca que vier, a gente tem que estudar e detonar. Né? Não é só estudar, não, e detonar. Então, nós vamos trabalhar com o edital antigo, tá certo? Lá da PM Bahia. Creio, na minha experiência concurso de professor de concurso, de concurseiro também, né? Que eu também sou concurseiro como vocês, acredito eu que esse edital não deva mudar, não, tá? Deve ser o mesmo edital. Bem, isso aqui são algumas informações sobre mim. Isso aqui é meu Face, Emanuel Tadeu, tá? Aqui o meu Instagram, Emanuel Tadeu. É bom vocês terem, porque eu trago muitas notícias de concursos. Às vezes a gente faz lives, né? Dá dicas aí sobre pontos de algum concurso que esteja acontecendo. Então, aqui estão as minhas informações, o meu Face e o meu Instagram. Isso aqui é o meu Zap, tá, pessoal? Você aí que teve alguma dúvida, você pode mandar o Zap. Eu só vou dizer o seguinte, ó, preste atenção. Às vezes o cara manda o Zap e acha que eu só tenho você como aluno. Não. Olha, eu dou aula, não é, para Pernambuco todo, e às vezes a gente grava para concursos fora de Pernambuco, ou seja, de nível nacional, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, os meus alunos não são só aqui de Pernambuco, né? São fora de Pernambuco. Então, são muitos alunos, e às vezes são
muitas perguntas que você não dá para responder logo de cara, né? Você responde aos poucos, né? Mas eu vou responder, beleza? Então, isso aqui são meus dados, beleza? Então é bom vocês terem. E a gente vai ver um pouco aqui o que vai ser a nossa aula de penal, né? Então, nós vamos estudar o Código Penal, né? Vamos destrinchar aí o Código Penal, os principais pontos, né? Então, primeiramente, eu não posso começar a estudar direito penal se não souber algumas diferenças básicas. Então, primeira diferença que a gente vai estudar é o quê? É o chamado diferença entre crime e contravenção. Então, a gente vai estudar a diferença entre crime e contravenção. Então, eu vou saber o que é crime, depois eu vou saber o que é a contravenção. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Bem, depois que nós estudarmos isso aqui, a diferença entre crime e contravenção, aí a gente vai estudar o crime. E é importantíssimo, né, a gente ter uma visão toda do crime. Então, eu vou fazer aqui, ó, a famosa árvore do crime, que é justamente uma geral do que a gente vai trabalhar. Então, eu vou pegar a árvore do crime e vou destrinchar essa árvore para vocês. Tá certo? Então, a gente vai ver os 3 elementos do crime. O fato típico, não é? A ilicitude e a culpabilidade. Então, a gente vai ver todos esses 3 elementos, não é? Então, a gente vai ver que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Tem que ter esses 3 elementos. Se faltar um desses 3 elementos, você não tem o crime. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Aí, dentro dessa árvore do crime, como eu disse a vocês, a gente vai ver cada elemento desse. Então, cada elemento do crime, fato típico, ilicitude e a culpabilidade, eles subdividem-se. Então, por exemplo, né, na tipicidade, na tipicidade, a gente vai ver conduta, resultado, nexo de causalidade, tá certo? A gente vai ver tudo isso aí, erro de tipo, tá? Tentativa, vamos ver tudo isso. Na ilicitude, a gente vai ver, estudar as famosas excludentes de ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. E na culpabilidade, a gente vai estudar o famoso PEI, ou IP. Você vai decorar como você quiser, tá? Eu gosto de PEI porque, ó, você lembra de tiro. PEI, 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 PEI. Aí é mais fácil lembrar. Aí a gente vai estudar a potencial consciência da ilicitude, né? P, né? A imputabilidade penal, tá? E a exigibilidade de conduta diversa. Potencial consciência da ilicitude, exigibilidade, desculpem, exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade. Tranquilo? Então essa vai ser a nossa árvore do crime que nós vamos estudar. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estudar, quando a gente fala dessa árvore do crime, nós vamos estudar a chamada parte geral. Essa parte geral envolve tudo isso, tá? Esses 3 elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. No segundo momento, a gente vai estudar a parte especial. Vamos estudar essa parte especial com calma, pelo seguinte: se no edital vier a parte geral, a gente estuda a parte geral. E a parte especial, a gente só vai estudar aquilo que geralmente cai em prova: homicídio,
furto, roubo, crimes contra a administração pública, tá certo? Tudo isso aqui está na parte especial. Com certeza, a maioria dos concursos, quando perde a parte especial, sempre vem crimes contra a administração. Pode não vir nem furto, nem homicídio, nem roubo, nem lesão corporal, mas com toda certeza vem crimes contra a administração pública, que a gente vai estudar. Então, parte geral é os elementos do crime e, na parte especial, nós temos os crimes em espécie, entre eles homicídio, furto, roubo, latrocínio, lesão corporal, não é? Crimes contra a dignidade e a liberdade sexual, crimes contra a administração pública, tudo isso está previsto aqui na parte especial que nós vamos estudar. Tranquilo aí, galerinha? Então, galerinha, é isso aí, tá? O nosso curso de Direito Penal, comigo, Emanuel Tadeu, começa a partir de agora, tá? Se liga aí. Então, como eu disse a vocês, primeiro ponto nosso é determinar aqui o que é crime, o que é contravenção. Então, veja, no Brasil, a gente tem o gênero que chamamos de infração. Então, o gênero é infração. Alguns estados, como países, como a Itália, por exemplo, ele utiliza como infração um conceito triplo, não é? Ele diz que a infração é o crime, o delito e a contravenção. Então, a Itália, por exemplo, utiliza, né, conceito triplo aí, dizendo que infração é crime, delito e contravenção. No Brasil, não é? A gente diz que essa infração, ela é dividida. Então, nós temos aí um sistema aí que a gente diz um sistema duplo, não é? Por que o sistema duplo? Porque para nós, essa infração divide-se em crime e contravenção. Então, no nosso sistema, nós temos um binômio, né? Infração é o gênero e as espécies, crime e contravenção. Emanuel, qual o conceito que eu posso ter de crime? Qual o conceito que eu tenho de contravenção? Na verdade, nós não temos conceitos pré-determinados. Nós não temos conceitos pré-determinados. O que é crime e o que é contravenção. Não, nós não temos. O que a gente pode dizer é o seguinte, que crime são aquelas infrações de maior potencial ofensivo, não é? E contravenção são aquelas infrações de menor potencial ofensivo. Aí a contravenção, por exemplo, ela tem alguns nomes interessantes para determinar, para a gente fazer esse link. Infração de menor potencial ofensivo. Aí chama-se a contravenção, por exemplo, de crime anão. Delito liliputiano, né? Delito liliputiano. Porque são infrações liliputianas menores, né? São infrações menores. Bem, então já sei que crime e contravenção são espécies de infração. Nós adotamos, né, no nosso sistema jurídico, no Brasil, né, um sistema duplo, não um sistema triplo. Então, dizemos que a infração ou é feita pelo crime ou é feita pela contravenção. Crime, maior potencial ofensivo. Contravenção, menor potencial ofensivo. Lembra? Anão, crime anão, tá? Bem, e o que é mais importante a gente saber sobre isso aqui quando a gente estuda crime e contravenção? É saber a diferença.
que eu dei a diferença apenas em expressões, mas as diferenças entre crimes e contravenções não estão apenas nas expressões. Claro que não. E sim situações jurídicas determinadas pelo nosso ordenamento jurídico, pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Então, vejam. Primeira diferença entre crime e contravenção. Então, colocar aqui crime, diferenças entre crime e contravenção. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer essa barra aqui para o crime e essa barra aqui para a contravenção. Então, primeira diferença, a chamada pena privativa de liberdade. Pena privativa de liberdade. Ora, pena privativa de liberdade. A pena privativa de liberdade no crime é uma e aqui é outra. Ó, como eu disse que o crime é de maior potencial ofensivo, eu tenho aqui na pena privativa de liberdade dois espécies: reclusão e detenção. Emanuel, o que é reclusão, o que é detenção? Reclusão. O indivíduo poderá, não é deverá não, viu? Poderá cumprir a sua pena iniciando no regime fechado, progredindo para o regime semiaberto e depois para o regime aberto. Detenção. O indivíduo poderá cumprir o regime, começar a cumprir o regime semiaberto e aberto. Por que eu digo poderá? Porque o Código Penal não diz que a obrigatoriedade da reclusão o cara iniciar no regime fechado. Vai depender de uma série de fatores, inclusive a questão da pena, o quanto da pena. Então, por isso, poderá e não deverá. Já na contravenção, essa pena privativa de liberdade não é nem de reclusão nem de detenção. É a chamada prisão simples. Prisão simples. Tá? Então, você não tem nem reclusão nem detenção. Você tem a famosa prisão simples. Bem, segundo, ação penal. Então, ação penal. Ação penal. Ação penal. Na ação penal, ela pode ser pública ou ela pode ser privada, tá? Ação penal pública divide-se em duas: ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada. E ação penal privada pode ser privativa, exclusiva ou subsidiária da pública. Só que no crime da contravenção não existe ação penal privada. O delito, ele é proposto a partir de uma ação penal pública e não privada. Então, tanto aqui como aqui, não é? Deixa eu botar aqui para baixo. A ação penal é pública. A ação penal é pública. Nós não temos para a contravenção ação penal privada. Por quê, Manuel? Veja. O que diferencia uma da outra? Você vai ter o próprio Código Penal, vai determinar para aquele crime qual é a ação que deve ser. Então, para certos crimes, homicídio, furto, roubo, ele já diz lá que a ação é penal pública. Para outros crimes, o próprio Código vai dizer que a ação penal deve ser privada. Exemplo, injúria, calúnia e difamação, a ação é penal privada. Mas, quando se trata aqui, o que eu quero diferenciar aqui é o seguinte, é na chamada ação penal pública, tá? Para o crime,
eu tenho tanto ação penal pública condicionada, como ação penal pública incondicionada. Emanuel, o que seria isso aqui? O que seria uma ação penal pública condicionada e uma ação penal pública incondicionada? Na ação penal pública condicionada, o Ministério Público, que é o titular da ação, ele só pode iniciar o processo se houver a representação da vítima. Então, só pode haver o início do processo com a representação da vítima. Então, a vítima tem que representar, ou seja, a vítima tem que permitir, não é, que o Ministério Público possa entrar com essa ação de representação, tá? Com essa ação penal pública. Já na ação penal pública, representação da vítima e a requisição do ministro da Justiça. São os dois pré-requisitos, são condições chamadas condições de admissibilidade para que a ação possa transcorrer, tá certo? Então, são dois requisitos da ação penal privada condicionada, ação penal pública condicionada. Já a ação penal pública incondicionada, ela não necessita o Ministério Público para impetrar essa ação, ele não precisa da representação da vítima e nem de requisição do ministro da Justiça. Soube do fato, ou recebeu o inquérito, soube da notícia crimes, ou recebeu o inquérito, ele já pode entrar com a ação penal pública incondicionada, que é a maioria dos crimes previstos no Código Penal se dá por ação penal pública incondicionada, tá certo? E na contravenção? Na contravenção, eu só tenho ação penal pública incondicionada. Então, eu só tenho ação penal pública incondicionada. No crime, condicionada e incondicionada. Tranquilo? Vou dar mais uma diferença, que é o que cai em prova. A gente só vai ter essas três diferenças, né? Que é o que cai basicamente em prova, tá certo? Se a gente for fazer uma diferença entre crime e contravenção, dá no mínimo aí umas 15 diferenças. Mas essas três que eu estou colocando para vocês, é as que caem realmente em prova para vocês de PM, que para uma prova de Polícia Federal, uma prova da Polícia Rodoviária Federal, eu teria que colocar mais diferença. Mas você que vai fazer a Polícia Militar, essas três são as imprescindíveis e realmente são aquelas que realmente caem em prova. Limite de pena. Limite da pena. Limite da pena. Limite da pena. Limite da pena. Meus amigos, aqui, eu tenho como limite no crime 30 anos. Então, aqui, a nossa pena no Brasil, né, para os crimes, não podem ser superiores a 30 anos. Por isso que na Constituição, lá no seu artigo 5º, né, lá no seu artigo 5º, diz lá que não haverá penas de caráter perpétuo. Então, no Brasil, né, lá no inciso 47, lá, artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, diz lá, não poderá haver no Brasil penas de caráter perpétuo. Por quê? Porque o nosso limite de pena para o crime é de, no máximo, 30 anos. Já para a contravenção, o limite de pena é de 5 anos. Então, meus amigos, são essas três diferenças aí entre crime e contravenção que você tem que ter o quê? Na cabeça, tá certo? Eu já sei que crime e contravenção são espécies de infração.
né? Não existe um conceito de crime e contravenção, conceito pré-definido. Os autores apenas dizem, crime, o conceito é aquela infração de maior potencial ofensivo. Já a contravenção é chamada de infração de menor potencial ofensivo. Também conhecida, alguns autores gostam de chamá-la de crime anão, né? Infração anão, né? Delito anão, delito liliputiano. Né? E aí vem as diferenças, né? Entre essas infrações, que são essas aqui: pena privativa de liberdade, a ação penal e o limite da pena. Tranquilo aí, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro ponto da nossa aula, que você tem que saber, que você tem que memorizar, tá certo? Memorizar, tranquilo? Meus amigos, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha, tá certo? E já já eu volto logo, é rapidinho. Até mais.